Bem, eu quero começar com uma patifaria do Alexandre Frota. Uma patifaria sem limites. Esse cara ainda existe? Ele ainda serve para alguma coisa? Existe. Olha isso aqui. Coloca na tela, produção. Ele fingiu que ligou pro presidente Bolsonaro. Olha aí. Esse chiado é do vídeo, tá, pessoal? Peço desculpas aí. Alô? Alô? Desligou. Eu conheço essa voz. Ele finge que o Bolsonaro teria atendido a chamada. Peraí. Não, mas vai... essa voz é conhecida. Cara, que merda que eu fiz, mano. Aí ele tá ali meio que fingindo que deu merda pro Bolsonaro. Só que o problema é que o Frota, ele já foi um bom ator, né? Hoje não mais, porque dar uma gafe dessa daqui é muito ridículo. Olha só o que ele fez. Dá uma olhadinha no vídeo com uma resolução maior. Pode colocar na tela, professor. Pode colocar. Numa resolução maior, como é esse vídeo aqui, de 2 minutos, ele mostra o celular. Ele dá... Peraí, deixa eu tirar o som aqui. Ele finge que vai ligar, só que aí ele dá mole e deixa aparecer ali na câmera. Deixa eu ver aqui. Na hora que ele tira a suposta chamada, ó, ele abaixa ali, ó. Nesses minutos aqui, você consegue ver. Desligou. Ó, pronto. Aqui você vê que não é uma chamada telefônica. É no máximo um vídeo ou um áudio de WhatsApp ou coisa do tipo. Não uma chamada telefônica. Então, o Frota mentiu na cara dura e a imprensa noticiou como se fosse uma possibilidade real. Na cara dura, assim. Tudo sem Na cara checar. Sem checar, sem olhar, sem nada. É uma fábrica de narrativas, né? A grande mídia realmente se supera a cada dia. Eu vou te falar, Alan. E esse cidadão tá tentando fugir do ostracismo, né? E a oportunidade que ele acha que tem é de fazer alguma coisa contra o presidente Bolsonaro, contra o Flávio. Ele não serve mais para nada. Não serve mais nem para ser síndico, nem para ser ator. Ele é vereador em Cotia, São Paulo. É vereador em Cotia? Perdeu tudo e sobrou vereança. Nossa, mãe. Como é que ainda elegem esse cara vereador, cara? Um escroque desse. Lamentável. O brasileiro vota muito mal mesmo. Vota muito mal. A gente vota muito mal, cara. Eduardo e Juliano, meus amigos, olha, assim, é óbvio que isso não é um assunto relevante, mas é bom a gente mostrar a canalice dessa gente, né? O que mais me impressiona aqui não é nem tanto o Frota fingir que tá falando com o Bolsonaro, é a imprensa tratar isso. Porque a notícia que eu estou aqui comentando com vocês não é a canalice do Frota em si, que já seria o suficiente para ser desprezada. O problema é a imprensa que trata isso com seriedade. Esse é o problema. É a imprensa tratar isso com seriedade a ponto de eu ter que vir aqui para depois a gente fazer um corte, esse corte ser divulgado e mostrar que foi falso. Sim, inclusive, né, a gente sabe muito bem a postura desse sujeito, né? Você sabe bem, até melhor do que eu, no sentido do inquérito das fake news, né? A CPI das fake news, melhor dizendo, em 2019. Sim. Né? A atuação desse sujeito é justamente de uma forma de cavar, né? Cavar uma situação, criar uma situação, eu utilizar uma gíria do futebol aqui, mas criar uma situação para justamente acabar perseguindo os opositores, né? Ele se filiou ao PSDB, ficou aquele entrosamento com o João Dória, por sua vez a Joyce Hasselman também foi na mesma linha que ele, e os dois ali foram responsáveis, tem que deixar isso muito claro. Se você em casa pesquisar na internet aí, CPI das fake news, dezembro de 2019, você estará em destaque lá a atuação do, então, deputado Alexandre Frota. Então, o que ele virou? Ele virou exatamente um agente do sistema. Né, você acaba cavando, criando uma situação para legitimar com muita ressalva aqui, porque você legitimar a perseguição não tem nada de legítimo no seu sentido de etimologia, né, no seu sentido etimológico. Legis está vinculado à lei, legítimo está vinculado o ímpeto, o ânimos da lei. Então, a pacificação da lei.
Então não tem nada de legítimo nisso. Porém, né, ele cria esse tipo de situação, agora está tentando outra. O que ele está querendo com isso? É por isso que na hora que eu vi essa filmagem patética, né, ridícula, eu até achei que fosse algum tipo de deboche com relação à pessoa dele, e aí eu vi depois o teor, que é um pouco mais sério. Mas, óbvio, não é digno de... Porque parece que pegaram ali, tipo, fizeram um zoom na filmagem, parece que é um vídeo. Não é nem propriamente uma ligação, ou seja, claramente ele cavando, né, ele simulando uma situação para criar um novo precedente e aí, eventualmente, revogar a prisão domiciliar humanitária, porque nem teria esse requisito, porque a gente sabe que a gente está num estado de exceção, porque não tem essa condicionante envolvendo a prisão domiciliar na pessoa do presidente Bolsonaro. Então, o que ele está querendo com isso? Ele quer que o Bolsonaro volte para a cadeia? É óbvio, é isso que ele quer mesmo. Caso contrário, ele não teria criado essa situação. E, novamente, aí entra um bate-bola, né? O outro lado, a imprensa. A imprensa, a velha imprensa, ela é um braço do regime. Ela é igual o Grama em Cuba, igual o Pravda na União Soviética. Então, alguém cria a situação, que no futebol é dito cavar a situação, cava a falta. Alguém cria essa situação, a imprensa, a velha mídia, noticia como se fosse uma verdade, e aí acaba como se tivesse o verniz da verdade sendo colocado pela velha imprensa. É isso que a gente está vendo. A gente viu esse cenário que eles tentaram fazer nas eleições de 2018, quando o Haddad fez até virou meme também, aquele vídeo patético lá. O quê? Eu ouvi dizer que o candidato Jair Bolsonaro pagou disparos em massa no WhatsApp? Que absurdo, isso tem que ser denunciado imediatamente. Aí a Folha de São Paulo publicou, aí qual que era o fundamento da denúncia na Justiça Eleitoral? Que embasava a denúncia, a matéria da Folha de São Paulo, que por sua vez foi embasada na declaração do vídeo do Fernando Haddad. Já é bem manjado essa estratégia, até patética, mas é importante ressaltar aqui para todo mundo em casa estar alerta, né, Alan, sobre essa velha estratégia bem canalha, ordinária e cretina, envolvendo esses agentes. Até é o mesmo padrãozinho da União Soviética, é o mesmo padrãozinho pelos marxistas do mundo lá. É isso, Eduardo. Realmente é uma tática conhecida, comum, mas ainda é efetiva, né? Porque muita gente só vê o título, muita gente tem acesso à metade da informação, muita gente não está acompanhando a gente aqui na timeline, e lamentavelmente eles criam a narrativa, por mais que seja ridícula, idiota, falaciosa, sempre vai causar um tipo de impacto, Então eles vão apostando nisso e, com toda certeza, isso só vai piorar. À medida que a data da eleição estiver chegando e à medida que o Flávio for passando o carro nas pesquisas, só vai piorar. Não é isso, Gil? Perfeito, Rogerão. Queria, antes de fazer aqui as minhas considerações, porque eu peguei o bonde meio andando, tive um probleminha técnico, queria prestar aqui também os meus sentimentos ao nobre amigo Eduardo e aproveitar também para corroborar com as suas falas. O Alexandre Frota, ele foi um dos principais responsáveis, junto com o MBL, Joyce Haussmann, pessoal do PT, toda a esquerda, foram os principais responsáveis pelas perseguições que se iniciou lá na CPMI das fake news. Tanto é que a primeira decisão de Alexandre de Moraes dentro do inquérito das fake news foi baseado, né, contra bolsonarista, foi baseado em relatórios e falas desses deputados na Câmara. Então, esse cara aí, ele foi até inclusive cassado, né? Vereador em Cotia, mas foi cassado e conseguiu na justiça uma reversão. Então, ele e muitos outros estão usando desse artifício para poder prejudicar mais uma vez Bolsonaro, para ver se provoca Alexandre de Moraes no ápice da sua loucura, né? Em fazer mais uma de suas centenas de decisões ilegais e inconstitucionais, para colocar ali sobre um argumento frágil o presidente Bolsonaro novamente na cadeia, ou determinar mais uma busca e apreensão na sua casa, como foi feito recentemente, numa tentativa claríssima de mais um Fish Expedition, né, a pesca probatória. Inclusive, as armas de Bolsonaro agora, eles foram para cima, armas compradas legalmente, né, e que estavam com ele em posse de casa, e foi para manutenção através de um profissional habilitado, era da segurança de Bolsonaro, era um cara que tinha porte de arma, sargento do Exército, então não havia porquê, né, toda essa prisão, essa determinação de busca e apreensão. E a mídia, mais uma vez, vai no mesmo sentido,
criando, né, essas falsas verdades para poder influenciar o judiciário. Eu vi muita matéria publicando isso daí. E aí a gente vê outros atores fazendo a mesma coisa, como aquele Julian Lemos, né, que é mais um picareta, como o próprio Alexandre Frota, que vai nesse sentido, que fica o tempo todo fazendo ad hominem, né, fazendo acusações infundadas contra Bolsonaro, contra Eduardo Bolsonaro, e que agora estão, inclusive, aliados ao PT. Ele vem candidato agora, novamente, a deputado federal, fiquem atentos, certo? Esse Julian Lemos, e tá por aí propagando diversas mentiras e tá apoiando já o governo Lula. Esse tipo de gente que faz essas determinadas artimanhas. A gente teve até um exemplo claríssimo disso aqui na Bahia, por ocasião das eleições de 2018, onde a ex-deputada Daiane Pimentel, que muitos chamam aqui de Traiane Pimentel, ela foi eleita na esteira do bolsonarismo, apoiando o presidente Bolsonaro, dizendo que era deputada de Bolsonaro na Bahia, levou lá mais de 120 mil votos, foi eleita e com 3 meses rompeu com Bolsonaro naquela lagobada do PSL, e até pouco tempo atrás ela estava na Embratur, nomeada por Lula, certo? A Embratur de Marcelo Freixo, recebendo 20 mil por mês, tirando foto com Flávio Dino, tirando foto com Geraldo Alckmin, certo? Entre outros. Então é esse tipo de gente que usa esses instrumentos ardilosos para prejudicar mais uma vez e minar, né, toda a candidatura de Flávio Bolsonaro e prejudicar o presidente Jair Bolsonaro, colocando mais uma vez ele atrás das grades. Lembrando que o Felipe Martins, ele ficou preso numa solitária por causa de uma matéria mentirosa. A fundamentação da prisão do Felipe Martins foi uma mentira publicada pelo Guilherme Sem luz, inclusive, né? Foi numa situação de tortura, solitário. Isso. Então não é brincadeira a imprensa tratar isso com seriedade, porque isso não é. Esses nomes lembrados aí pelo Juliano Argolo precisam ser recordados, inclusive porque muita gente aqui talvez não saibam quem são essas pessoas. Daiane Pimentel, Julian Lemos. O jornal, a revista Fórum, né, a revista Fórum, que sempre teve um histórico de ganhar muito dinheiro com a SECOM, publicou que ex-coordenador de campanha ex-coordenador de campanha de Bolsonaro, né, diz que Eduardo, ex-coordenador da campanha, diz que Bolsonaro foi chantageado por Eduardo para indicar Flávio. Olha a loucura disso. O Julian Lemos diz que Jair Bolsonaro foi chantageado por Eduardo para indicar o Flávio. Esse Julian Lemos aqui é um pilantra, mentiroso, safado. Esse cara não tem nada, sabe que é nada? Ele se aproximou da família Bolsonaro em 2018 para poder ganhar apoio, e aí depois, meu irmão, foi... se você procurar a lista de crimes contra a mulher dele, se eu não me engano, ele mesmo batendo na mulher, tem horrores. Tudo isso feito por esse canalha. E aí ele está dizendo agora que o Jair Bolsonaro teria sido chantageado por Eduardo. Quer dizer, é uma canalice também. Vocês precisam entender quem são essas pessoas. Talvez muitos de vocês não saibam quem são. Daiane Pimentel. Teve aquele do Ceará também, que foi quando ele estava no PSL, né? Que foi para a China, em janeiro. Chegou a visitar o Olavo. Pilantra. Mentiroso. O André sofre na mão dele lá, porque ele é ligado ao Centrão, saiu do apoio ao Bolsonaro lá no Ceará. Esses caras, por exemplo, não são criticados pela direita limpinha. Eu fico impressionado com isso. Não, é sério, eu não vejo a direita limpinha, eu não vejo a direita limpinha criticando, por exemplo, Julian Lemos, Daiane Pimentel, esse pessoal todo. Eu até esqueci o nome desse pilantra. O pessoal que daqui a pouco vai lembrar aqui o nome dele. Lá do Ceará. Se o pessoal lembrar o nome dele aí. Foi na viagem lá. Hã? Paulo Miranda, o nome dele ou não? É aquele não. Que... Não. Era deputado federal pelo Ceará. Tem aquele Otônio de Paula, né? Que também. Otônio de Paula do Rio de Janeiro. Mas esse do Ceará, Heitor de alguma coisa. Acho que era Heitor o nome dele. Ou seja, a direita limpinha não critica esses caras. Não critica. Se você observar, a tal da direita limpinha não critica esses nomes.